Agora sim, muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a esta sala magnífica que nos acolhe aqui para um momento tão especial, o lançamento do livro Do Medo ao Sucesso, o lançamento do livro de um amigo, Bruno Bobon, que está aqui à minha direita, com o prefácio de Paulo Portas, à minha esquerda, mas à esquerda só aqui, não é? Só aqui na mesa. É uma grande honra poder estar aqui também para contribuir para a apresentação desta obra magnífica, que se lê tão bem que é difícil de parar, foi o que me aconteceu a mim, pelo menos. Sem mais demoras, eu passaria a palavra primeiro ao Bruno Bobon, o autor que vai apresentar a obra e que isso está combinado, não é? Ou quer que eu fale primeiro? Eu falo primeiro. Falo primeiro, pronto, está bem. É que há aqui um erro na Estamos tão entre amigos que nos permite ser flexíveis aqui na ordem e no guião dos trabalhos. Muito bem, então, como estava a referir, eu li este livro de uma assentada numa manhã, coincidiu com a manhã da troca de horário em Portugal, pela qual o Sr. Primeiro-Ministro continua a debater-se, devo dizer, e nessa manhã, como acordei às 6h30, peguei no livro e nunca mais parei até à hora do almoço. Antes de falar um pouco sobre ele, deixa-me agradecer o convite novamente. Bruno Bobon tem sido um amigo recente, posso dizê-lo. Não nos conhecemos há muitos anos, como certamente muitos de vós que estão na plateia conhecerão há muito tempo, mas creio que houve aqui, posso dizer, uma química. A mulher do Bruno não vai ficar chateada, pois não? Uma química entre nós, na forma de pensar, de estar, de encarar a economia, de olhar para os desafios que se colocam todos os dias aos empreendedores, mais novos, mais velhos. O empreendedorismo não tem idade. Tem idade, nem a atitude tem idade, e esse é que é o ponto-chave, creio eu, daquilo que é o país Portugal e daquilo que é também um dos marcos deste livro. Eu vou começar com uma confidência. O Bruno vai me perdoar. Eu não estou a ser nada politicamente correta, portanto vou continuar a ser politicamente incorreta, até como sou jornalista tudo me é permitido. Vou começar com uma inconfidência. O Bruno fez uma dedicatória neste livro muito simpática e escreveu: esta é uma pequena contribuição para ajudar este nosso Portugal. Pois eu acho que de pequena não tem nada. Acho que é uma grande contribuição para ajudar este nosso Portugal, uma contribuição a vários níveis. Na fé, na família, nas empresas, na pátria. É uma contribuição importantíssima que tenho a certeza que vão gostar de conhecer. E é uma contribuição que de pequena não tem nada porque nos agita, porque nos faz tirar da cadeira, porque nos faz ficar inquietos com os desafios que nos são lançados pelo Bruno ao longo destas páginas. O Bruno Bobon tem sempre este seu ar aristocrático, elegantérrimo, mas consegue ser um gentleman e um agitador também. Não um agitador das manifestações sindicais, como é óbvio, mas um agitador das mentes quietas que se tornam inquietas com este livro. E essa característica eu encontrei no Bruno desde a primeira hora e também isso nos levou a longas conversas sobre a economia, o país e aquilo que deverão ser os desafios nacionais e os desígnios nacionais. O Bruno é um inconformado com o medo e, portanto, apesar de confessar tê-lo ao longo do livro, ele procurou sucesso, como certamente muitos de vós, e será por isso também que estão aqui. E procurar o sucesso não é negar o medo, é assumir que ele existe e é assumir que o podemos vencer em determinadas fases da nossa vida, sem deixar de o encarar de frente, sem deixar de o respeitar também. Confesso que tive alguma dificuldade em resumir a obra para apresentar aqui hoje, porque sublinhei demasiadas páginas, dobrei demasiadas páginas, é difícil fazer um resumo que não seja talvez um pouco longo. Não farei um discurso político, vou deixar essa parte aqui mais para o Paulo, que eu não tenho muito jeito para essas coisas, mas vou tentar pegar aqui em alguns aspectos que na obra me marcaram bastante. Revejo-me em palavras do Bruno nesta obra por ser sábio e pragmático ao mesmo tempo, sem rodeios, sem penachos, toca na ferida onde é preciso tocar, nos partidos políticos, nos políticos em si, também nos cidadãos resignados, nos empresários que não saem da zona de conforto, e falo com elegância, mas ao mesmo tempo de forma muito incisiva. O Bruno consegue dizer tudo isto, misturando a sua experiência de vida, misturando a história de Portugal e também alguns autores que o inspiram ao longo da obra, com algumas frases, desde Luís Vaz de Camões até Winston Churchill. Consegue fazer tudo isso e consegue provar e mostrar nesta obra que, enquanto povo, conseguimos superar o medo em determinados momentos da história, desde os descobrimentos à restauração da independência. Nessa altura, o Bruno considera que encontramos desígnios nacionais. Eu acrescentaria um terceiro desígnio. O Euro 2004 foi incrível. Todos nos lembramos das bandeiras de Portugal penduradas nas portas e nas janelas. Talvez tenha sido o terceiro momento em que esse desígnio aconteceu.
foi pelos motivos do futebol, mas enfim, que seja. Nós precisamos de um desígnio nacional hoje em dia. E o que é certo é que nos superámos e abrimos o apetite pelo risco, e creio que isso foi bastante importante. Como diz o autor, assumir o risco não é sinónimo de inconsciência. Pegando aqui na página 23, na saga dos descobrimentos, antes dos nossos homens se lançarem ao mar, a nossa coroa preparou-se. Trouxeram-lhe os melhores cartógrafos, construtores navais e navegadores para Portugal. E, portanto, é preciso preparação para enfrentar o medo, enfrentar o risco e ir avante. Na vida do autor, eu julgo que é descrito aqui também, a compra da própria empresa Pinto de Basto, depois de ter sido vendida, a recompra da empresa para ficar na posse da família, também foi uma prova de apetite pelo risco, de vontade de superar o medo e com preparação. Não foram precisos cartógrafos, mas foi preciso um plano de negócios, uma vontade imensa, e também aí o Bruno se superou a si próprio sem deixar de dizer e de confessar que teve medo. Sim, teve, confessa-o. E temos de confessar quando ele existe, nem que seja só para nós próprios, para ficarmos mais seguros. Tinha mulher e 4 filhos para alimentar e assume que sentiu o medo de falhar e de comprometer o futuro. Quantos empresários nós já ouvimos em Portugal dizer que assumiram medo? Que o confessam? Não, geralmente somos todos uns heróis, não é? E falhar é um flagelo em Portugal, um flagelo terrível que, aliás, vamos falar mais à frente. O Bruno, creio que ao longo da sua vida, da sua obra, demonstra muito que se apoiou na sua mulher, e uma palavra especial, porque está aqui presente. Sim, temos de elogiar as mulheres. Muitas vezes elas não estão aqui no palco, estão fora, estão escondidas, estão nos bastidores, não precisam de aparecer, mas estão lá para dar apoio, e isso é que é importante. Não se coimam de dar uma salva de palmas às mulheres, porque elas merecem, se acharem por bem. Na obra percebemos claramente que a família e a fé foram apoios fundamentais, foram pilares estruturantes de toda esta caminhada que o Bruno faz, e a obra vai-nos dando estes traços autobiográficos, traços da história de Portugal e traços da vida enquanto empreendedor. Já agora, importa dizer que a recompra da Pinto Basto foi um sucesso, que o Bruno confessa que não se arrependeu até hoje. E esse também é um marco importante de sublinhar, porque está aqui escrito na obra. O medo é um mecanismo de sobrevivência, alerta-nos para não dar passos em falso, alerta-nos para darmos as respostas certas a determinados desafios, mas não é só o medo que nos trava. Todos nós já sentimos também o efeito de outra coisa terrível em Portugal chamada a inveja. Nas empresas, na política, nos partidos e na comunicação social. Não vamos falar da comunicação social, não é sobre isso que eu vos venho aqui falar hoje, mas essa característica tão portuguesa está em todo lado e tantas vezes nos trava de fazer e de agarrar outros desafios. O Bruno conta com graça uma história que eu já conhecia, mas que vale a pena lerem neste livro, que é o Síndrome dos Caranguejos. Creio que muitos de vós conhecerão a história, mas no fundo ele ilustra, eu não vou lê-la agora, até para comprar o livro, não vale a pena, não é? É melhor não ler tudo. Esta história dos caranguejos ilustra a dificuldade que alguns portugueses têm em ver alguém sobressair. Por isso, o melhor é quando um caranguejo tenta sair do balde, vamos puxá-lo para baixo, vamos puxá-lo para que não sobressaia, não fuja, ou quiçá não passe à nossa frente numa empresa, num partido político, numa organização, numa câmara de comércio, em qualquer sítio. Portanto, o balde dos caranguejos tem aqui um simbolismo bastante interessante que vale a pena refletirmos sobre ele. E estar no balde é a antítese da meritocracia. E esse, meus caros, é um tema que me é muito caro. Não só porque sou mulher e porque acho que as mulheres têm de chegar lá pela meritocracia e não pelas cotas, apesar delas já estarem implementadas, mas porque creio que é um tema que tem que ser desenvolvido, debatido em Portugal, porque estar no balde dos caranguejos é a antítese da meritocracia, é a cultura do medo, é a cultura do não fazer, do antirrisco, dos privilégios e dos tão chamados e falados direitos adquiridos. E sobre isso poderíamos fazer outro debate, mas não vamos ter tempo, porque está aqui o Paulo à minha espera, que eu me calo para depois falar. Este balde dos caranguejos fica aqui sublinhado o seu interesse literário, apesar de ser uma história popular, vale a pena lerem, porque o Bruno conta também com palavras com muita graça, com muito mais graça do que eu. Este livro não é um rol de queixumes, apesar de tudo o que eu já falei aqui, não é um rol de queixumes, pelo contrário, se eu estou a transmitir essa ideia, esqueçam, é um livro que nos puxa para cima, que nos desafia, que nos impela a atuar. É um livro que define uma estratégia, uma atuação na vida profissional, na vida pessoal e tem ainda em conta temas atuais.
Temas atuais que me passam pelas mãos todos os dias no jornal, como a tecnologia, a digitalização, o e-commerce. São temas dos quais os empresários têm tido tanto medo e muitas vezes não veem onde está a grande oportunidade. E o que me parece desta obra do Bruno e da sua personalidade é que o Bruno tem a capacidade de ver o copo sempre meio cheio e não meio vazio, meio cheio de oportunidades, de crescimento, de agarrar essas oportunidades para vencer e ter o tal sucesso de que o livro também fala. Como escreve também o autor, o Bruno Bobon, o medo corrói a estrutura da sociedade até que ela desabe sobre si própria. E este medo não está só naquilo que já falámos, também está no Estado. O Estado transmite tantas vezes medo com a imprevisibilidade. A imprevisibilidade da carga fiscal, das políticas de educação. Isto é transversal à sociedade, aos empresários, aos nossos filhos, aos professores, aos enfermeiros, enfim, a tantas áreas. Às vezes nem é preciso mudar o governo, basta mudar o ministro e já estamos perante a imprevisibilidade e lá vem o medo. E agora como é que vai ser? Além disso, não podemos esquecer os custos de contexto deste país, que também nos transmitem medo a muitos dos players que estão aqui presentes. O medo da lentidão da justiça, quantos de nós já tivemos de lidar com isso, da carga fiscal gigante, dos elevados custos energéticos, da pulverização dos poderes administrativos. Uma sociedade de medo não empreende, e eu julgo mesmo que quem empreende em Portugal e investe em Portugal já é um herói perante isto tudo. Se passou do medo ao sucesso, como diz a obra, então já é um herói. E é por isso, e deixa-me agora puxar um bocadinho a brasa à minha sardinha, é por isso que eu faço questão de, na minha vida profissional de jornalista, acompanhar os casos de sucesso, acompanhar os casos que vingam, que exportam, que internacionalizam, porque, meu Deus, estas pessoas têm a força de vencer o medo, têm algo especial que os impele a não desistir, porque tudo no país, às vezes, parece que nos leva a desistir. E se vamos em frente, é porque devemos mesmo ter um dom especial. E isso é um elogio que eu quero deixar aqui a todos os empresários presentes. Parabéns pelo vosso esforço, mesmo nos momentos mais difíceis que passamos no país. E não falo só do período da Troika, houve tantos outros que o Bruno conhece muito melhor que eu e fala aqui de alguns. Já estou quase a terminar, não farei muito mais tempo de intervenção para não vos maçar. Deixem-me só realçar as vistas largas que o Bruno Bobon evidencia neste livro. As vistas largas, a ambição, a capacidade de vencer. Eu creio, da leitura que fiz e do que conheço do Bruno, que a África o terá marcado muitíssimo. Moçambique marcou pelos horizontes, pelo não haver impossíveis. Todas as aventuras eram possíveis, como diz o Bruno no livro, desde que os amigos alinhassem. Portanto, nada estava fora do meu alcance e da minha imaginação. E é isso que tantas vezes precisamos, é não ter medo de colocar limites a nós próprios. A África, creio, que lhe transmitiu isso, essa vontade, e se eu estiver errado, o Bruno a seguir vai-me corrigir. Perante estas vistas largas, precisamente, estes horizontes, importa saber, e o Bruno chama a atenção para isso, importa saber qual será o nosso sentido coletivo hoje. Qual será ele, afinal? Em que é que nos revemos? O que é que nos faria a todos a sair daqui e remar para um sentido único? O Bruno destaca, por exemplo, o setor do turismo, esse grande crescimento que tem tido esta área. Poderia ser um desígnio? Talvez. Mas eu julgo também que poderia ser um desígnio para si criar riqueza. E estou a usar algumas das palavras que também o Bruno refere no livro. Mas, enfim, para criar riqueza teríamos de falar de produtividade, cujo índice em Portugal é o que nós conhecemos, e só com essa produtividade, um tema que eu sei que também é muito caro ao Bruno, conseguiríamos redistribuir a riqueza e ter um salário digno, que é uma ideia, um conceito que o Bruno tem defendido ao longo dos últimos anos e sobre o qual eu não vos vou falar, porque falará certamente o Bruno. Distribuir de riqueza não é estarmos só focados no lucro. A missão de uma empresa é mais do que isso, e o Bruno evidencia isso muito bem nesta obra, e está muito sublinhada essa missão de que o lucro é um meio para atingir um fim, do mesmo modo que os partidos não têm esse fim em si mesmo do lucro e devem ter, sim, as eleições como um meio para o fim de atingir o bem da sociedade, o bem da comunidade, o bem do país. Resta-me falar aqui de um tema que não quero deixar de sublinhar e que está também bastante presente nesta obra, que tem que ver com a forma como condenamos o falhanço dos nossos empreendedores. O empreendedorismo é uma área que eu acompanho muitíssimo e eu estava a ler o livro e às tantas questionei-me, será que se o Elon Musk tivesse nascido em Portugal e criado a sua empresa em Portugal, ele ainda cá estaria? Será que ele poderia ser português ou já teria emigrado, já teria ido embora? Porque o falhanço, ao longo do percurso do Elon Musk, aconteceu por várias vezes.
E em Portugal o falhanço é tão condenado, é tão inadmissível falhar, temos de ser todos perfeitos, mesmo que não avancemos, mesmo que nunca passemos do medo para o sucesso. Do mesmo modo, o Bruno refere a Steve Jobs, um criador da Apple que foi despedido, que foi recontratado. Será que isso seria possível em Portugal? Deixo-vos a pergunta. Será que recontratariam alguém que teriam despedido? No livro vão conhecer uma história de um motorista que se tornou um assaltante, que foi preso e foi recontratado precisamente pelo Bruno. É uma história surpreendente, mas é o símbolo de uma segunda oportunidade de vida. É a forma como nós podemos encarar aquilo que nos parece tão difícil e tão impossível, mas que merecerá a nossa atenção e que merecerá essa segunda oportunidade, que é algo tão pouco comum em Portugal. Não sei se é o medo, não sei se ainda é algum efeito da Inquisição e o medo de irmos parar à fogueira. O que é certo é que muitos portugueses têm receios de passar do medo ao sucesso, de ter uma ideia nova, de sair do status quo. Tudo isso implica risco e implica medo. E mesmo para finalizar, antes que o Paulo Portas me expulse da mesa, vou falar de fake news, porque as fake news estão também a alimentar o medo. E isso é uma área que me diz respeito, como jornalista, e as fake news estão a alimentar esse medo, as redes sociais também, a velocidade com que os temas são propagados, e eu acho que é por isso mesmo que livros sérios e credíveis como o do Bruno Babone e meios de comunicação social tradicionais, sejam eles jornais, sites, televisões ou rádios, ou jornais que eu represento aqui neste caso, são cada vez mais importantes e ganham maior relevância. Nunca podemos esquecer a comunicação social como uma forma de defender a democracia, a verdade e vencer o medo para passarmos ao sucesso. E queria deixar-vos aqui este apelo de apoiarem, seja como for, lendo os jornais de mídia tradicionais, que sejam confiáveis, porque só se vencermos o medo é que teremos sucesso, isso é uma garantia. Sem laços familiares, um tema tão em voga nas notícias ultimamente, vencer o medo e ter sucesso sem precisar dos laços familiares, sem precisar de um cartão partidário ou sem precisar de pertencer a esta ou àquela organização secreta. A meritocracia é um tema que urge debater em Portugal e tenho a certeza que é um tema que vos faz a todos pensar e que o Bruno certamente debaterá em muitos fóruns, porque sei que é um tema que lhe interessa também. Espero não vos ter amassado muito, eu entusiasmei-me, já sei, entusiasmei-me com o livro, gostei muito de o ler, acreditem que é uma lufada de ar fresco para quem ao longo de tantos anos também acompanha o que se passa no mundo das empresas, no mundo da política e que valoriza esta vontade de ser, de ter sucesso, de vencer o medo e de arriscar. Portanto, se eu e o Bruno temos alguma coisa em comum, será esta vontade de arriscar, de vencer o medo e de ter sucesso. Bruno, muito obrigada pelo privilégio de estar aqui. E agora... O que ditam as ordens? Passar a palavra ao Paulo Portas. Sou todo. Bruno, Rosália, eu depois sou muito pelas hierarquias naturais, Sr. Embaixador e Sr. Padre António. Minhas amigas e meus amigos. Eu estou aqui com muito gosto, com convicção e com à vontade, por partes. Vou explicar porquê. Com gosto porque sou amigo do Bruno Babone e sou bastante fiel àquela ideia de que nós não escolhemos nem a família nem a pátria. Se formos patriotas e bons filhos, sabemos amá-la e transmiti-la, mas escolhemos os nossos amigos, são a família que nós escolhemos. E eu tenho a boa circunstância de ter conhecido o Bruno e de nos vincular uma amizade que não implica estarmos necessariamente de acordo sobre tudo o que cada um de nós pensa, mas implica uma grande franqueza e uma grande afetividade, como se diz hoje em dia, nessa amizade. E, portanto, eu começo por explicar que tenho um preconceito favorável ao Bruno Babone, coisa que eu, aliás, acho que acontece a qualquer pessoa que o conheça. Eu dar-lhe o conselho que um dia o Miguel Esteves Cardoso deu a alguém, que era pôr um outdoor a dizer: eu ganho em ser conhecido. É o caso do Bruno Babone. Depois,
Também sucede que o faço com convicção, nesta sala, nesta casa. O Bruno Bobone é meu presidente, eu faço parte da direção dele. Noutra agremiação que não vem aqui ao caso, eu já fui presidente dele, mas que não é secreta. Não vá alguém fazer más interpretações. E eu, de resto, tenho uma grande dificuldade em compreender porque é que em sociedades abertas as pessoas precisam de se associar com segredo, e desconfio dos motivos. Mas, seja como for, o Bruno tenta conseguir uma coisa nesta casa, que é uma casa muito antiga, que é, por alguma razão que me escapa e que não pode ser apenas explicada pelo nosso individualismo, é evidente que o princípio de conquista da prosperidade de uma nação é a empresa. A representação das empresas em Portugal é débil. E em todos os países prósperos que eu conheço, a voz das empresas não é do papão do patronato, é a voz das empresas, ou seja, daqueles que pagam salários todos os meses, que criam postos de trabalho, que tomam decisões de risco, que fazem investimentos, que passam por conjunturas difíceis, abundantemente descritas, aliás, no livro. Essa voz deve ser audível, forte e respeitada e estimada. E eu acho que o Bruno Bobone tenta fazer isso na Câmara de Comércio e Indústria de Portugal, que tem a grande vantagem de ser absolutamente independente das instituições estatais, o que já de si é um grande progresso. E depois faço com à vontade, pela simples circunstância de que Do Medo ao Sucesso é um livro inesperado e é um livro interessante, eu diria mesmo muito interessante. E, portanto, para mim é fácil fazer uma apresentação, um prefácio de um livro de que eu gostei. Seria uma coisa um bocadinho constrangedora ter que apresentar ou prefaciar um livro de que eu não tivesse gostado. E tê-lo-ia dito ao Bruno. Sou eu que mudo de ramo, tu escolhe outro para fazer o prefácio, porque... mas não, eu diria, primeiro, não é comum um empresário ou um gestor escrever livros. Para começo de conversa, nem sequer memórias. É muito pouco frequente, sobretudo em Portugal. E este livro é e não é, ao mesmo tempo, um livro de história, é e não é, ao mesmo tempo, um livro de geografia, é e não é um depoimento, é e não é um livro de reflexão, é e não é um livro de motivação, é e não é um livro cheio de estatísticas, é e não é uma autêntica, em certos momentos, uma pequena novela de vidas vividas. E, portanto, é muito difícil enquadrar o livro num género literário, como seria muito difícil enquadrar o Bruno Bobone num substantivo ideológico que o adjetivasse. Seguramente é um conservador das coisas que devem ser conservadas. Nunca ouvi ter saudades de coisas que não voltarão civicamente falando. Ponto. E, portanto, há uma grande diferença entre... Enfim, o melhor filósofo conservador, na minha opinião, dizia uma coisa muito bonita, que é sobre as nações. As nações que não têm os meios de promover certas mudanças são nações que perderam os poderes de garantir a sua preservação. E é, a meu ver, mais profundo do que o velho princípio de Lampedusa e quer dizer o mesmo. E, portanto, o Bruno é uma pessoa absolutamente aberta à inovação, tem uma confiança, não disse fé, disse confiança, nos resultados essenciais do progresso,
e é moderno sendo um conservador. Tão conservador quanto o seu Panamá. Mas, portanto, isto para vos dizer, é um livro que seguramente não é um manual de gestão, também não é um manual de autoajuda, daqueles com letras douradas em paperback que a gente pode comprar nos aeroportos. Não é uma daquelas coisas, 10 receitas para o sucesso, normalmente com uma escassa adesão à realidade. E é um livro é também um ensaio, esqueci-me há pouco de dizer isso, e repito, muito, muito interessante, de uma pessoa que é ao mesmo tempo profundamente patriota e profundamente cosmopolita, porque este livro é de uma pessoa que teve muitas vidas, e essas vidas, teve e terá muitas vidas. Só nos últimos anos eu já lhe conheço duas que são novas e ambas bem desempenhadas. Hoje em dia pinta e escreve. Isso não estava nos manuais iniciais. Podia estar, gostar de desenhar ou coisa que o valha, mas tudo isto, as pessoas que pisam o risco de se apresentarem ao público, ou com coisas que pintam, ou com coisas que escrevem, para além daquilo que já fizeram e daquilo que ainda farão, eu acho que isso é próprio de quem tem uma noção exata do valor que o risco tem nas vidas que se sucedem e que se reinventam. Bem, o livro, por isso, desse ponto de vista, com toda a fraqueza, não cansa e é muito interessante mesmo. É uma audácia cívica. Eu partilho, suponho eu, com o Bruno Bobone, uma coisa que vai a contra-velocidade de quase tudo o que a gente ouve na televisão portuguesa, e que é assim. Em Portugal, suponho que está mais ou menos na moda dizer nós temos capitalismo a mais. Eu limito-me a achar que nós temos capital a menos. É exatamente o oposto. Tomara nós termos muito e bom capital capaz de dinamizar a economia portuguesa. E, portanto, quer dizer, neste sentimento nós vamos, creio eu, ambos a contracorrente. As 4 palavras essenciais para entender o livro e para entender o Bruno são risco, medo, ambição e partilha. Esta aliança, esta tríplice aliança, política séria, capital forte e ciência com inovação, explica grande parte, para além das causas religiosas, daquilo que é a epopeia dos nossos descobrimentos. E o outro, o Rosário já falou nisso, o Bruno, por exemplo, tem uma ideia ambiciosa da ambição. Ele tem uma expressão muito feliz, que é, por exemplo, o mar devia ser para Portugal, estou a citar sem rigor estrito, o mar deveria ser para Portugal a mesma coisa que a NASA é para os Estados Unidos. Ele tem toda a razão. E qual é a contrapartida da ambição? Eu digo sempre que há um bom termómetro para a gente avaliar se os países são aspiracionais, e eu gosto de países aspiracionais, países que aspiram a ter amanhã mais do que hoje e depois de amanhã mais do que amanhã, a ter e a ser. Os países que são capazes de eleger empresários normalmente são aspiracionais. E onde é que se nota exatamente o contrário? É numa fronteira muito ténue, uma fronteira que às vezes não se vê. É que o gene, uma coisa é o gene da ambição, digamos assim, mas há outro muito parecido, parece até parentesco, e que é um risco enorme que ocupa o lugar da ambição, é o da inveja. A ambição é desejar para si e para todos algo de melhor e de maior, ou de mais importante. A inveja é, se eu não posso ter, mais ninguém terá. É tão simples quanto isso. E isto, há vários países latinos, não curiosamente Itália, onde a inveja é um sentimento muito profundo e dominante nas elites.
E isso dá cabo, dá imenso trabalho superar e ao cabo dos trabalhos, desconstruir a inveja. Eu acho, o Bruno tem várias anotações sobre isso e eu acho muito importante. A quarta palavra é partilha. É assim, não tem nada a ver, o Bruno é um homem de fé, não impõe a fé dele a ninguém, também não aceita discuti-la com terceiros, que é uma coisa uma atitude de firmeza. As pessoas, não sei porque é que agora está na moda que as pessoas devem esconder a sua fé. Não. É um facto relevante na definição daquilo de muitas coisas, incluindo no nosso olhar sobre o mundo económico, e portanto é evidente que percebe-se em todo o livro que o Bruno tenta encontrar, eu não diria uma terceira via entre o capitalismo e o socialismo, isso já lá vai há muito tempo, mas tenta encontrar o caminho das encíclicas, é evidente, basta ler com atenção. E dá disso exemplos muito corajosos. Eu não conheço muitos empresários que sejam capazes de escrever. Eu admiro a representação dos trabalhadores nos conselhos de administração, que é um dos eixos de sucesso da economia alemã. Há décadas. E que obriga todos a terem vantagem na negociação e no compromisso. Não conheço muitos empresários que digam isto em Portugal. Acho muito corajoso. Acho bastante corajoso que o Bruno dê tanto ênfase à questão da produtividade como à questão da dignidade do salário. Também não é frequente. Normalmente ou se ouve muita gente a explicar a dignidade do salário sem conseguir demonstrar como é que ele é viável, ou se ouve muita outra gente dizendo eu não tenho que me preocupar com isso enquanto eu não conseguir os ganhos de produtividade suficientes. O Bruno, se quiserem quase em antropologia da economia, parte desse ponto. É preciso saber é preciso saber repartir os dividendos do sucesso. Acho que ele tem toda a razão, é disruptivo, como se diz agora. Eu acho que não é preciso inventar palavras novas para explicar o óbvio, é corajoso. No nosso meio intelectual, no nosso meio económico e no nosso meio social. Portanto, é muito corajoso. Ele explica muito bem porque é que no século XX Portugal foi ganhando aversão ao risco, e isto aconteceu tanto antes do 25 de Abril como depois do 25 de Abril, com consequências diferentes. Eu aqui há uns anos, como outro dia disse ao Bruno, fiz uma descoberta muito comovente, porque uma prima minha me enviou, o meu avô, que foi porventura uma das pessoas que eu mais admirei na vida e com quem eu aprendi a trabalhar, e era um grande, não empresário, porque à época essa palavra não existia, era um grande industrial. Foi o relator na Câmara Corporativa do condicionamento industrial. E era Rerum Novarum de cima a baixo, mas era a interpretação da Rerum Novarum nos anos 30 do século passado. Mas, na verdade, se nós olharmos com distância, o condicionamento industrial significava uma desconfiança da iniciativa, como é evidente. As nacionalizações ainda é pior, porque isso é um roubo da iniciativa, não vamos usar palavras dissimuladas. É o Estado apropriar-se dos dividendos da iniciativa dos outros. De quem é acionista, de quem é administrador, de quem é trabalhador, de quem é quadro. Essas duas coisas nós atrasámos-nos muito. E evidentemente que são circunstâncias ideológicas completamente diferentes, mas nós precisamos que no século XXI haja mais respeito por quem tem iniciativa, por quem empreende, por quem cria riqueza, por quem contra ventos e marés arrisca, por se ficarmos à espera do Estado para sermos um país com muito progresso, eu acho que esperaremos muito, não desvalorizando as funções essenciais do Estado, que eu acho que só o Estado pode fazer e outros não, mas são contadas. E
E, portanto, eu acho o Bruno faz uma peregrinação pelo século XX português, também, para além de outros séculos. Eu estou absolutamente de acordo. Eu acho que o Bruno faz parte de uma escola geoestratégica portuguesa que já não existe em abundância, infelizmente. É um africanista. Vocês vão perceber isso pelo livro. É uma daquelas pessoas que percebe esta coisa básica. Se nós formos apenas um país continental e europeu, coisa que somos desde que nascemos. Não foi preciso entrar na CE para passar a ser. Portugal é europeu e continental desde que nasceu. Mas se for apenas europeu e continental, é um PIB, uma dívida e um número de habitantes. O que torna Portugal absolutamente interessante, incluindo para o projeto europeu, é o que Portugal é capaz de fazer fora do continente europeu. Sempre assim foi. A nossa liberdade e a nossa independência é daí que vêm. E foi por isso que foram garantidas. Dito isto, eu cito-vos apenas um parágrafo do Bruno, que é muito engraçado. A mim lembrou-me aqueles parágrafos que a gente tinha, o António Pinto Leite, lembrar-se-á, que se a gente aprendia ou na Faculdade de Direito, da Universidade Clássica, ou na Faculdade de Direito da Universidade Católica, aquelas hipóteses que nos punham nos exames. Alberto casa com Felisberta, não sei o que mais, e umas hipóteses muito académicas, mas o Bruno tem aqui uma coisa muito interessante para vocês verem como as coisas tão simples, tão complexas. Há muitos outros exemplos, incluindo com elefantes, mas há aqui é um exemplo muito engraçado, só que é para verem como o livro é tão próximo das nossas vidas e, portanto, tão fácil de perceber e de concordar ou discordar. Imagine-se a dormir, e ele trata-nos por você. O que eu acho normal, não conhecendo as pessoas todas que estão a ler o livro. É de noite, a casa e a sua família repousam. De repente acorda estremunhado. Parece-lhe que houve ruídos. E esses ruídos assemelham-se a pessoas movimentando-se dentro de casa. O que fazer? Não é uma coisa muito agradável. Pode passar uma noite mal dormida, com os nervos à flor da pele e pensar nas várias hipóteses, mesmo as mais escabrosas, que podem causar aqueles ruídos. Mas isso não lhe traz nenhuma vantagem. Em vez de ganhar uma noite de insónias, deve decidir entre duas hipóteses. A primeira é ver se está alguém, de facto, dentro de casa. A segunda é deixar-se estar sossegado na cama e acreditar que aqueles ruídos e uma eventual explicação são fruto da sua imaginação. Vira-se para o outro lado da cama e adormece sossegado. No dia seguinte, encontrará certamente os vestígios de um furto em sua casa. Este pequeno dilema, o que faz uma pessoa que ouve um ruído noturno que é estranho e evoca pressentimentos maus, ou me acobardo e fico aqui a ver se a coisa passa e se não é verdadeira, ou vou indagar e aconteça o que acontecer, eu saberei lidar. É um bocadinho o problema do medo, que é natural, mas não pode ser vitorioso, é o problema do risco, é o problema do sucesso, que, repito, o Bruno recomenda vivamente saber partilhar. E sem o qual é muito menos interessante do ponto de vista da sociedade. E, portanto, eu queria-vos recomendar vivamente que comprem o livro, que o leiam, e desejar ao Bruno que não seja o último e que continues a ser nosso presidente aqui na Câmara de Comércio, porque me parece que há para aí eleições. Muito obrigado. Eu penso que agora é a minha vez. Eu queria começar por agradecer a todos estarem aqui, agradecer o vosso tempo, a vossa disponibilidade, e a única coisa que vão ter agora a vantagem é que não vão ouvir dizer bem de mim, o que já é uma mais-valia. Queria muito rapidamente deixar-vos só dois ou três pontos importantes que acho que é importante. O primeiro é porque é que eu escrevi um livro nesta altura, e eu penso que tem muito a ver com o momento que estamos a atravessar. Portugal
está enquadrado num mundo que está em grande evolução, as relações internacionais estão completamente alteradas, estamos a viver períodos de grande intensidade e de grande instabilidade e, portanto, é um momento em que nós temos que pensar em nós. Também é um momento em que temos a nossa Europa, onde estamos integrados, a passar por um período complicado, com um Brexit por um lado, mudanças políticas em quase todos os países, que também nos vão colocar numa situação de tomarmos uma decisão sobre a nossa vida. Por último, também temos em concurso neste momento a tentativa de obter um território marítimo muito maior do que aquele que já temos e onde nós teremos a possibilidade e a obrigação de vir a trabalhar, a explorar, a procurar e a rentabilizar. E, portanto, estes 3 fatores levaram-me a pensar que era o momento de que Portugal precisava para estabelecer uma estratégia de crescimento para o futuro. E essa estratégia de crescimento para o futuro tem que ser discutida por todos, tem que ser partilhada por todos, para que seja uma estratégia única para o país, que depois não seja posta em causa cada vez que há eleições e que se possa ser debatido. E, portanto, eu achei que devia contribuir com um livro, com as minhas ideias, para que possam ser discutidas e que possam ser utilizadas e aproveitadas para essa discussão sobre a estratégia nacional. Eu, a seguir, vou tentar, através da Câmara ou através de todos os recursos que tiver, promover esta discussão e levar por diante uma discussão grande dentro do país para que cheguemos, de facto, a este movimento, a esta capacidade de criarmos uma estratégia. Portanto, a estratégia é claramente fundamental. Escrevi o livro baseado muito na minha experiência de vida, escrevi o livro muito baseado também na minha experiência de Presidente desta Casa, porque foi uma aproximação a uma atividade mais pública, em que muito fizemos, muito trabalhámos para tentar desenvolver uma sociedade civil forte, interventiva, capaz, que saiba perceber o mundo em que vive, mas que saiba também pressionar quem nos comanda, quem nos conduz a tomar as decisões que são necessárias para que nós vivamos melhor. Também uma associação que defendeu durante estes anos e continua a defender fundamentalmente a iniciativa privada, tentando trazer maior fortaleza às empresas portuguesas para que possam desenvolver melhor o seu trabalho e que possam também trazer riqueza ao nosso país. Tem promovido muito a estabilidade nos mercados e na sociedade portuguesa, porque achamos que essa estabilidade é fundamental à atração de investimento. Também preocupada sempre com a questão dos impostos, a questão fiscal, que por um lado é uma questão de competitividade internacional, mas que também é de qualidade de vida do povo português e, portanto, isso também é uma questão fundamental. E também muito e muito importante a ideia de tornar o mundo o mercado de Portugal. Nós não temos país com dimensão para ter um mercado próprio e, portanto, temos de transformar o mundo no nosso mercado. E esta Câmara tem, de facto, feito esse trabalho e com este conjunto de ideias, com este conjunto de preocupações, acabei por desenhar este livro que acabei por escrever. Esta Câmara tem, essencialmente, um papel fundamental, que é o papel de conseguir influenciar as instituições, os líderes, as opiniões, de forma a levar o país para um caminho mais interessante, mais evoluído. E o meu livro preocupa-se exatamente com a mesma coisa. Quando comecei a escrever o livro, esta história eu já a escrevi, portanto alguns já sabem como é que foi. Estava ali com o João Valente, que me ajudou a fazer este trabalho, e a primeira coisa que fizemos foi o menu, não é o menu, é o índice do livro, com os vários capítulos. O menu é mais o meu tema. O índice dos capítulos, e fizemos esse índice relativamente fácil. A ideia estava mais ou menos desenhada e quando acabámos o índice ele disse-me muito simpaticamente: agora é só começar a escrever o primeiro capítulo, vá lá para casa 3 dias e traga-me o primeiro capítulo escrito. E eu fui para casa 3 dias e trouxe-lhe o primeiro capítulo escrito, que era 1,5 páginas. E ele leu a página e meia e eu disse: mas João, o pior é que isto não é o capítulo, é o livro. Está cá todo. E ele olhou para aquilo, leu aquilo com uma certa paciência, olhar para mim com uma certa tolerância também, e acabou por me dizer: Bruno, isto é excepcional, porque de facto aqui está o livro, agora é só enchê-lo. E foi o que passámos o tempo a fazer a partir daí, foi encher o livro, porque de facto era preciso ter mais um bocadinho do que a página e meia, e acho que conseguimos fazer. Espero que depois gostem disto. Sobre o livro, o que é que eu gostava de dizer?
Eu desde há muitos anos que tenho uma preocupação enorme com o mal que o medo faz à sociedade portuguesa. Desde que me lembro, que me preocupa que as pessoas se inibam constantemente de fazer o que devem fazer porque têm medo. Mas estamos a falar a todos os níveis. É claro que nas empresas, e já falaram aqui, os empresários, a dificuldade de arriscar, de correrem, de investirem a longo prazo, tudo isso é verdade, mas isso já é o resultado depois daquele trabalho todo que eu fiz aqui na Câmara e da minha vida. Mas eu desde o primeiro dia que me assustou que ninguém pode dizer o que pensa em Portugal. É quase aflitivo, porque as pessoas têm medo do que é que o outro vai pensar, do que é que o outro vai dizer. Ninguém, se vir alguém a ser assaltado na rua, salta para cima do bandido a tentar atacá-lo. Hoje em dia, como temos o telemóvel, filmamos, que é para mandar para alguém, para que possa alguém denunciar. Mas a atuar, a ajudar, a resolver, é uma dificuldade enorme e é, de facto, uma limitação. Bom, por aí fora, não é? Todas as outras circunstâncias que nós conhecemos, o medo condiciona enormemente a nossa capacidade. E um país que está condicionado, que está inibido, é um país que não tem capacidade de se desenvolver. E essa era a minha grande preocupação. Já é um tema que o Paulo já me ouve falar nisto há muitos anos, a Rosália também, desde que me conhece. Nós conhecemos num sítio fantástico, que foi em Marrocos, onde eu gostei imenso de fazer uma visita com uma pessoa que nos deixou agora há bem pouco tempo, que foi o João Vasconcelos, e com quem eu tinha uma relação muito forte, e era uma pessoa cheia de vida e que olha, um homem sem medo, e isso também era uma coisa boa. Mas quer dizer, era uma preocupação em quase todas as minhas conversas esta matéria do medo, e por isso as pessoas às vezes dizem que eu sou às vezes inconveniente, que, como diz o Paulo, é preciso conhecer-me para depois gostarem de mim, porque à primeira é mais difícil, porque eu sou muito franco, muito frontal e não tenho muita paciência para andar a fazer demasiada cerimónia. Eu tinha um amigo há muitos anos que dizia que eu era assim um bocadinho como a água tónica, um sabor amargo-doce de que se aprende a gostar. Portanto, já alguém me tinha dito uma coisa parecida daquilo que me estás a dizer. É verdade, com certeza, mas é por esta minha dificuldade de conviver com esse medo. E, portanto, achei que era a base do meu livro, tinha que ser, primeiro que tudo, identificar o grande problema que tem a nossa sociedade. E o grande problema, quanto a mim, é esse medo. E esse medo, tive que o constatar, portanto, verificá-lo, e acabar por tentar explicar a toda a gente que para viver o risco é fundamental. Eu, aliás, uma frase que costumo dizer, não tem assim muita graça, mas é uma coisa que eu gosto de dizer sempre, que é: a coisa mais perigosa que nós fazemos é viver, porque pode-se morrer. E, portanto, se já temos essa à partida, o melhor é não ter medo de mais nada, porque, de facto, vamos para a frente. Não é não ter medo, eu volto aqui àquilo que disse o Paulo, é muito importante nós termos a consciência, e no livro isso está bastante claro. O nosso problema não é ter medo é uma grande sorte. O que é importante é saber lidar com o medo e saber tratá-lo. O livro depois tem 4 pilares fundamentais como mensagem para o debate estratégico que eu gostava que fosse feito. O primeiro é o mar. Como disse, nós estamos a candidatar a uma área marítima de cerca de 3.800.000 km². Eu presumo que ninguém tem ideia do que isto é, mas a Índia tem 3.300.000 km². Portanto, nós vamos ter um território que é significativamente superior ao território da Índia. Portanto, escusam de voltar a dizer que Portugal é um país pequeno, que é mentira. Nós temos um país enorme, não o exploramos, e isso é que é importante. E para termos este território e esta capacidade de desenvolvimento, nós temos que nos começar a preparar para trabalhar o mar. E para trabalhar o mar é preciso não ter medo de começar a investir nesse trabalho que vai demorar muito tempo, mas que nos vai trazer resultados. E, portanto, esse é o primeiro pilar que vão ver no meu livro. O segundo pilar tem a ver com uma preocupação muito grande que eu tenho, é que nós abdicámos de ter indústria no nosso país. A seguir ao 25 de Abril começou-se a falar muito nos serviços. Os serviços é uma coisa que se adapta muito ao empresário que tem medo, porque os serviços começam-se hoje e amanhã já se está a ganhar dinheiro. A indústria não, nós temos que passar muitos anos até conseguirmos pôr a nossa fábrica a dar dinheiro. Mas só que a indústria depois não acaba no dia em que começa a crise, porque durante a crise eu posso produzir para stock e serviços eu não produzo para stock. E, portanto, um país que não tem indústria não resiste a uma crise. E por isso nós caímos como caímos. E, portanto, temos que trabalhar agora mais em preocupar-nos com uma campanha de industrialização do país. Provavelmente uma indústria diferente daquela que foi a indústria tradicional, mas indústria é fundamental.
Terceiro pilar, e esse é o pilar do meu coração, é o salário digno. O salário digno e a produtividade. O meu conceito é muito simples. Nós precisamos de produtividade no país, mas essa produtividade só pode ser exigida a um trabalhador se lhe entregarmos uma parte do resultado dessa produtividade para que ele possa ter um salário digno, ir para casa, alimentar os seus filhos e voltar a trabalhar com gosto a produzir essa produtividade. E, portanto, isto é um ciclo. E como é um ciclo, não tem nada que saber, é preciso fazê-lo. O que é que eu acho? Que os empresários, apesar de na teoria estarem quase todos de acordo comigo, pelo menos nunca ninguém me contrariou, provavelmente também porque é feio, e têm medo de ficar mal vistos, que também é uma condição que existe, mas eu acho que é óbvio que, teoricamente, estamos todos de acordo. O problema é que todos têm medo de arriscar, começar a pagar ao empregado, porque depois pode não vir a produtividade e o que é que eu faço? E eu acho que é aí que nós temos que perder o medo de investir, é começar. E depois vamos ver que chega lá a produtividade. Por fim, o último ponto, e deixei para o fim, porque é a ambição de que falava o Paulo, é a minha visão, talvez um bocadinho grandiosa, mas eu acho que um país que não tem uma ambição grandiosa não tem capacidade de crescimento. Portugal é um país, agora vou dizer que é um país pequeno, só para enquadrar, é um país que não tem muita riqueza, é um país que não tem dimensão de população e, portanto, é um país que não pode ambicionar ser um líder mundial como país em si próprio. E isso todos reconhecemos que neste momento não estamos nessas condições. Mas Portugal tem uma coisa extraordinária, que são os portugueses. E os portugueses têm condições únicas no mundo. Têm capacidade de adaptação às circunstâncias mais complicadas e mais difíceis que nós conhecemos e têm também uma capacidade de intermediação entre interesses diferentes, como quase ninguém é capaz. Em qualquer local recôndito do mundo nós vamos encontrar um português a fazer negócio, a ajudar as pessoas e a ser provavelmente a pessoa mais reconhecida daquele local. Por outro lado, já temos variedíssimos exemplos a nível político, mas temos também em muitas outras áreas. O papel de mediador entre interesses é uma coisa que acontece com os portugueses com uma facilidade enorme. E nós tivemos o Durão Barroso na Europa, temos o António Guterres nas Nações Unidas, temos variedíssimas pessoas em locais chaves a demonstrarem exatamente essa competência. Que nós conhecemos, não é porque eles foram lá que nós aprendemos que temos essa capacidade. Nós sabemos que temos essa capacidade. Portanto, aquilo que eu proponho para Portugal é assumir o objetivo de, em todas as circunstâncias, em todos os ambientes e cada um à sua medida, que assumamos todos o papel de mediadores para que estejamos envolvidos nas discussões dos interesses do mundo, ao ponto de que, quando os líderes mundiais necessitarem de se entenderem, nós possamos também ter aí um lugar e acabarmos por colaborar na definição do caminho do mundo. E esse é um papel que nós podemos fazer. Temos aqui o representante da CPLP, que é claramente uma das áreas que nós podemos utilizar com muita força e com muita mais-valia para desempenhar esse papel e, portanto, nesse fórum e em todos os outros, eu acho que é o caminho que nós devemos chegar. Acabava só com a ideia de que não tenham medo, no sentido de não se deixem dominar pelo medo. Mas tenham medo, porque um homem sem medo, se estiver num 15º andar e não tiver medo, atira-se cá para baixo e a única coisa que lhe acontece é que não está cá no dia a seguir. Portanto, vamos ter o medo da forma correta, vamos olhar para o medo como ele merece, mas vamos ganhar nós, vamos ganhar as nossas empresas e vamos ganhar o nosso Portugal. E muito obrigado a todos por terem cá estado e foi um gosto escrever este livro. Muito obrigado.